bem? Bom, vamos para a nossa aula de hoje, que é a aula de neurofisiologia. Neurofisiologia é o quê? O estudo, da função, do funcionamento dos neurônios. Então, nas aulas passadas, a gente veio estudando a respeito do sistema nervoso, como o sistema nervoso é subdividido. Então, a gente viu que o sistema nervoso é subdividido no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é dividido de acordo com a anatomia e de acordo com as funções de cada região do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, ele também é dividido anatomicamente, mas também de acordo com as funções que esses nervos que compõem o sistema nervoso periférico realizam. Então, a gente tem sistema nervoso sensorial, sistema nervoso que é o aferente, e o sistema nervoso eferente, que também é chamado de motor, né? O motor ele é subdividido em sistema nervoso autonômico somático, que vai fazer nosso movimento voluntário, que inerva a musculatura esquelética, e a gente também vai ter o sistema nervoso autonômico, que é subdividido em simpático e parasimpático, que faz aí as funções vegetativas, as funções involuntárias do corpo. Bem, a gente viu também a respeito de alguns neurotransmissores que são secretados por essas diferentes divisões do sistema nervoso. E hoje, então, a gente vai aprofundar o nosso conhecimento a respeito de como funcionam esses neurônios que compõem os nervos do sistema nervoso. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, do que é constituído o sistema nervoso? O sistema nervoso é constituído por trilhões de neurônios. São essas células fundamentais que compõem o sistema nervoso e que são capazes de executar todas essas funções de coordenação do nosso corpo. Então, são células bastante especiais. Quais são os tipos de neurônios, de células que compõem o sistema nervoso? Então, a gente tem os neurônios propriamente ditos. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Os neurônios propriamente ditos e a gente tem as células da glia, tá? Os neurônios são essas células responsáveis por fazer a recepção dos estímulos, a condução da informação através de potenciais de ação que a gente vinha chamando até esse momento de impulsos elétricos, tá? Então, neurônios são essas células. Eles realizam milhares de conexões, de interconexões entre eles. E são essas conexões que dão a nossa capacidade, por exemplo, de processamento de informação. Nossa capacidade cognitiva, capacidade que a gente tem de associar informações e a partir dessas informações gerar uma ideia, gerar um questionamento, compreender aquela ideia que está por trás desse monte de informação que a gente recebeu. Por exemplo, tá? São essas conexões que permitem esse trânsito de informações entre o sistema nervoso central, começando lá, por exemplo, no córtex motor, descendo através da medula espinhal e indo para os nervos periféricos. São essas conexões. A gente já viu alguns exemplos quando a gente estava falando, por exemplo, de reflexo, Então, a gente viu como que funciona esse circuito reflexo, que é diferente daqueles circuitos intersegmentares que sobem até o sistema nervoso central e depois desce para trazer uma informação consciente, de um movimento consciente que a gente quer executar, por exemplo, tá? Muito bem, esses são os neurônios, são essas células responsáveis pelo trânsito de informações ao longo do nosso corpo. E a gente tem as células da glia. Células da glia são células que auxiliam o funcionamento dos neurônios. Então, os neurônios são células tão especializadas que eles perdem, ao longo do seu desenvolvimento, a capacidade de realizar algumas funções. A principal delas, todas são muito importantes, obviamente, mas a principal delas é a sua defesa imunológica, a sua nutrição. Essas células perdem um pouco a capacidade, os neurônios perdem um pouco a capacidade de selecionar aquilo que entra através da sua membrana plasmática para nutri-lo. Então, como ele tem uma dificuldade de selecionar essas moléculas, ele tem essas células auxiliares, que pegam nutrientes do sistema circulatório e transportam e levam para dentro dessas células. As células da glia também têm função imunológica, então auxiliam na regulação de substâncias que chegam até lá, de substâncias nocivas que podem chegar até os neurônios. Elas fazem isolamento elétrico do neurônio, então um exemplo claro que vocês já conhecem são as células de Schwann, que envolvem os axônios dos neurônios lá no sistema nervoso periférico. Que mais? Nutrição dos neurônios, já falei,
tá? E elas também fazem uma sustentação, a gente chama de arcabouço, né? Então, elas fazem um arcabouço, uma trama de sustentação para os neurônios, tá? Então, aqui na próxima slide tem uma figura. Então, veja, uma figura bem didática, bem simples, mas que ilustra pra gente o que são essas células da glia. Então, em amarelo, esse neurônio grandão aqui que está sendo mostrado é um neurônio, né? Vocês conhecem, composto por essas diferentes partes que a gente vai ver novamente, relembrar, mas que vocês já viram lá na citologia. Mas bem, a gente tem aqui então o neurônio, e em torno do neurônio a gente tem essas outras células que são chamadas, por exemplo, ligodendrócitos, astrócitos. Essas células, são as células da glia. Existem diferentes tipos de células da glia, aqui eu trouxe alguns como exemplo, tá? Então, é mais ou menos essa aí a função das células da glia. O oligodendrócito, por exemplo, é a célula que forma o isolamento elétrico. É a célula que forma o isolamento elétrico dos neurônios que estão lá do sistema nervoso central. São os oligodendrócitos. Então, é diferente do que a gente tem no sistema nervoso periférico, que a gente tem as células de Schwann envolvendo o axônio dos neurônios. Os astrócitos fazem o transporte de nutrientes da corrente sanguínea até o neurônio. Vamos para o próximo slide. Ó, então, quais são os tipos de células da glia, né? Então, a gente tem no sistema nervoso, acompanha aqui a flechinha, né? Então, células da neuróglia ou células da glia são encontradas aonde? No sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, a gente tem células satélites, células de Schwann. Elas têm funções diferentes. Então, as células satélites circundam os corpos celulares dos neurônios nos gânglios, regulam os níveis de oxigênio e gás carbônico, nutrientes e neurotransmissores em torno dos neurônios dos gânglios. E as células de Schwann enrolam os axônios dos neurônios para fazer o isolamento elétrico do axônio, para que o impulso elétrico passe de forma rápida e eficiente ao longo do axônio. E aí a gente tem no sistema nervoso central outros tipos de células da glia. Então tem aqui o oligodendrócito, que também forma uma bainha de mielina em torno dos axônios dos neurônios lá no sistema nervoso central. Os astrócitos, a micróglia e as células ependimais. As células ependimais a gente ouviu falar. Lembra quando a gente falou do plexo coroide? Lembram disso? O que o plexo coroide fazia mesmo? Plexo coroide são aquelas regiões do sistema nervoso central responsáveis pela produção do líquor. Lembram? Então, a gente tem lá dentro dos ventrículos cerebrais, a gente tem regiões específicas onde ocorre a síntese do líquor e que é realizado por essas células chamadas de células ependimais. Ok? Então, esses são alguns exemplos de células da glia. Então, não existem somente neurônios que fazem transporte de impulsos elétricos no sistema nervoso. A gente tem também as células da glia, que dão suporte nutricional, imunológico, estrutural para o sistema nervoso. Estrutura do neurônio. Então, aqui a gente revisa um pouco desses conceitos que vocês já conhecem, né? Então, lá na citologia vocês já viram a estrutura do neurônio. Então, faça um desenho no seu caderno, desenhe um neurônio, retome esses elementos que compõem um neurônio. Isso é muito importante para a gente entender adiante como funciona um neurônio. Ok? Ok? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, o que tem aqui externamente no neurônio? A gente tem os dendritos. Então, os dendritos, eles são uma grande superfície de recepção de sinapses ou de estímulos que chegam até esse neurônio. Então, superfície receptora do neurônio, receptora de impulsos elétricos. Segunda parte, corpo celular do neurônio. O corpo celular do neurônio é também uma superfície receptora e é onde estão localizadas a maior parte das organelas que compõem o neurônio. Cone de implantação. O que é isso? Talvez isso seja novidade. Não sei. Me digam lá no fórum. Cone de implantação é essa região aqui, ó. Vou circular aqui em vermelho. Essa região. O que a gente tem de especial nessa região? Gravem isso nesse momento. Depois a gente vai compreender por que é nessa região. É nessa região onde surge o potencial de ação. É nessa região onde surge o impulso elétrico, como a gente vinha falando até o momento.
Agora, impulso elétrico e potencial de ação são sinônimos. Vamos lá. Axônio, por onde a informação trafega ao longo do neurônio, o impulso elétrico. Bainha de mielina, células de Schwann ou os oligodendrócitos lá no sistema nervoso central, que envolvem o axônio, causando isolamento elétrico desse neurônio, desse axônio. Nódulos de Ranvier. Acredito que vocês já saibam também, mas o que são os nódulos de Ranvier? São esses espacinhos aqui, ó, tá vendo? Que existem entre as células de Schwann. Muito importantes também. Marquem isso na cabeça, nódulos de Ranvier. E terminal axonal. Então, terminal axonal é aquela... A minha câmera tá bem aqui na frente do terminal axonal, gente. Então, veja aí, tá? Faz um desenho aí, ó. Mas aqui, ó, axônio, terminal axonal, cheio de estruturas assim, como se fosse aqui os dendritos do neurônio, tá? Mas então, terminal axonal. Qual que é a função? Ali no terminal axonal a gente tem mitocôndrias, a gente tem um monte de vesículas citoplasmáticas, dentro das quais a gente tem os neurotransmissores, tá? Então, temos vesículas citoplasmáticas que estão dentro do neurônio. Quando vem um estímulo elétrico, quando vem um impulso elétrico e ele chega até lá no terminal axonal, essas vesículas elas vão sofrer um estímulo que vai fazer com que essa vesícula sofra fusão com a membrana plasmática do neurônio e esses neurotransmissores são exocitados. Perfeito. Então tá bom. Então é isso. A gente vai estudar mais a respeito disso agora para vocês entenderem essa estrutura do neurônio. Faça o desenho, identifique essas partes e escreva as funções de cada uma dessas partes. Vamos lá. Tipos de neurônios. Existem diferentes tipos de neurônios também, tá? Nós estamos acostumados aí a desenhar e a estudar sempre esse carinha aqui, ó, esse último neurônio que eu estou circulando em vermelho aqui. Esse neurônio, ele é clássico das nossas vias eferentes, das vias motoras, somática ou autônoma, tá? Agora, se a gente for ver lá no sistema nervoso central, por exemplo, observem aqui, ó, interneurônios do sistema nervoso central. Então, existem diferentes tipos de neurônios lá. Perdão. Todos esses neurônios têm a mesma função, mas têm formatos diferentes e funcionam um pouquinho diferente, mas a função é a mesma. É transmissão de informação de um lado para o outro do sistema nervoso central. E aqui a gente tem neurônios sensoriais, né? Então, sensoriais somáticos e neurônios, por exemplo, do olfato e da visão. Tá? Então, lembram desse neurônio aqui, das vias sensoriais? A gente desenhou esse neurônio no quadro algumas vezes, lembram? Eu falava assim, imagina um neurônio que tem aqui, que está fazendo a sensibilidade, está recebendo informações sensoriais da pele. Tá lá, um neurônio, né? Informações sensoriais da pele da pessoa. Aí esse neurônio, ele tem um axônio que vai até a medula espinhal. Só que antes de chegar na medula espinhal, tem o corpo celular desse neurônio. O corpo celular desse neurônio fica no gânglio dorsal da raiz dorsal da medula espinhal. Lembram disso? Se não lembram, voltem lá, olhem no caderno, vejam a via sensorial aferente que está chegando até a medula espinhal. E aí vocês vão lembrar, vão visualizar que tem lá um gânglio da raiz dorsal, que é onde está localizado o corpo celular dos neurônios aferentes. Tranquilo? Lembrem que gânglio é um conjunto de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Tudo bem? Então, o gânglio da raiz dorsal, lá da medula espinhal, é justamente o conjunto de corpos celulares desses neurônios sensoriais. Fechado? Muito bem. Então, tá bom. Os neurônios fazem sinapse, né? É dessa forma que a informação, que os impulsos elétricos, eles são transportados de um lado para outro e permitem a gente fazer, por exemplo, o raciocínio em cima daquilo que a gente está pensando. As informações as atividades cognitivas, as motoras, as secreções glandulares, tá? Então, tudo isso está a cargo de sinapses que ocorrem entre os neurônios, ou entre os neurônios e outras células do nosso corpo. Então, por exemplo, o que são sinapses? A gente já sabe, né? Sinapses é o encontro de um neurônio
um neurônio com outra célula. Essa outra célula pode ser outro neurônio, ou pode ser um músculo, ou pode ser uma glândula. Tranquilo? Então, isso é uma sinapse. Então, quando a gente fala da sinapse que acontece entre um... Que neurônio que é esse aqui mesmo? Esse desenho aqui desse neurônio, ele é clássico de qual via? Via eferente, professora. Muito bem. Então, tá. Então, esse neurônio aqui está fazendo sinapse com fibras musculares. E aí a gente já viu isso, né? A união de neurônio com fibra muscular forma uma sinapse especial que recebe o nome de junção neuromuscular. Quando a gente tem sinapses acontecendo entre dois neurônios, a gente tem também uma sinapse que recebe o nome de sinapse, não tem um nome especial para ela. O que tem aqui em cima? Axônio, muito bem. Se a gente fizer uma ampliação dessa região, da região da sinapse, a gente encontra alguns elementos muito importantes ali, a gente já viu isso também, mas elementos muito importantes, vou relembrar, que formam a sinapse. Que elementos são esses? Então, ó, aqui a gente tem, nessa parte de cá, essa célula amarela aqui, é o neurônio. Dentro do terminal axonal do neurônio, lembra que eu falei para vocês? A gente tem vesículas contendo... Oi, meu Deus! Vesículas... Péssimo, contendo os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, frente a um estímulo, a um impulso nervoso, eles vão liberar, exocitar os neurotransmissores para este espaço virtual. O espaço virtual não é o estúdio, não é o fórum, não, tá? O espaço virtual, quando a gente fala assim, né? Existe um espaço virtual aqui entre essas duas células. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que existe um espaço mínimo, muito pequenininho, que a gente não vê a olho nu, obviamente, tá? É um espaço ínfimo que existe ali entre essas duas células. E esse espaço ínfimo, quando a gente está falando de uma sinapse, se chama fenda sináptica. Então, o que acontece? Na fenda sináptica é liberado o neurotransmissor. A célula que vai receber esse estímulo dos neurotransmissores, na membrana plasmática dela, o que ela tem? Ela tem que ter receptores para os neurotransmissores. Daí, lembram desses receptores? A gente falou lá, por exemplo, receptores nicotínicos, muscarínicos, alfa e beta do sistema nervoso autonômico? Lembram? Esses são receptores dos neurotransmissores específicos. Então, quando a gente fala de receptor nicotínico e muscarínico, a gente está falando de um neurotransmissor chamado de... Espero que vocês tenham falado, acetilcolina. E quando a gente tem receptores do tipo alfa e beta, a gente está falando de um neurotransmissor que se chama de... Espero que vocês tenham falado, noradrenalina, muito bem, tá? Então, tá bom. Então, a gente tem esse receptor. Outra coisa muito importante que a gente tem, não está mostrado nessa figura, mas tudo bem. Outra coisa que é muito importante que a gente tem, então, na sinapse é a enzima. Lembram da enzima que faz a degradação do neurotransmissor? Então, a gente tem a acetilcolinesterase, por exemplo, a monamina oxidase, quando a gente está falando da noradrenalina, tudo bem? E a gente tem aqui, também não está mostrando nessa figura, mas eu vou inserir para vocês já esse elemento, que é o quê? Que é uma proteína que está presente na membrana plasmática do neurônio, que é uma proteína de recaptação de neurotransmissor. Então, o que acontece? Um neurotransmissor, quando ele é liberado na fenda sináptica, ele pode seguir 3 destinos, eu brinco assim, os 3 destinos de um neurotransmissor, é até nome de filme, é bonito. Então, olha só, o neurotransmissor, uma vez liberado na fenda sináptica, ele pode seguir 3 destinos, não mais do que isso. Primeiro, na verdade 4, tá? Mas 3, assim, que eu considero, mas são 4, vamos lá. Primeiro, ele pode se ligar no seu receptor, na membrana plasmática da célula pós-sináptica, e induzir o impulso elétrico, por exemplo, se a gente está falando de um outro neurônio. Ele pode ser recaptado pelas proteínas de recaptação de neurotransmissor, pode ser degradado pela enzima que é presente na fenda sináptica, ou pode também se difundir, se espalhar através da fenda sináptica e escapar desse espaço virtual para o espaço lateral, tá? Mas assim, os mais importantes aqui para a gente estudar, são esses 3. Ligação no receptor, degradação pela enzima ou ligação
na proteína de recaptação de neurotransmissor, que está presente na membrana plasmática do neurônio que liberou o neurotransmissor. Tudo bem? Então tá bom. Eu vou fazer aqui um desenho, ó. Aonde estaria essa proteína de recaptação? Essa proteína de recaptação estaria aqui, ó. Ai, gente, aqui, tá? Vou circular em preto para marcar aqui para vocês. Isso seria uma proteína de recaptação de neurotransmissor. Está presente na membrana plasmática do neurônio pré-sináptico. Fechado? Então, tá bom. Então, vamos adiante. Então, assim, né? A gente estuda didaticamente as sinapses dessa forma aqui. Um neurônio fazendo sinapse com um neurônio. Mas a realidade da vida é essa daqui, né? Então, a gente tem milhares de neurônios fazendo sinapse com um único neurônio. E são essas sinapses que estão relacionadas, por exemplo, com a nossa capacidade cognitiva. Por isso, a gente tem que aprender coisas novas, guardar coisas na nossa mente, relembrar coisas do passado. Para quê? Para a gente ativar essas sinapses aqui. Coisas que a gente esquece, coisas que a gente não consegue aprender. Ou não consegue não, que a gente tem dificuldade, mas a gente consegue. Essas coisas todas, elas estão associadas com o número de sinapses que a gente tem entre as nossas células. Tudo bem? Então, a vida, gente, é isso aqui, ó. Essa confusão aqui, ó, tá? Dentre todas essas sinapses que estão acontecendo aqui, existem sinapses que são excitatórias e sinapses que são inibitórias. Ou seja, o que é isso? Sinapses que vão induzir impulsos elétricos no neurônio e sinapses que irão diminuir a chance de uma sinapse, de um impulso elétrico acontecer no neurônio. Então, sinapses que aumentam a chance de um impulso elétrico acontecer no neurônio são chamadas de sinapses excitatórias. Enquanto que sinapses que inibem a chance ou reduzem a chance de um impulso elétrico acontecer são chamadas de sinapses inibitórias. Por enquanto, guarda essa informação na caixinha. Tudo bem? Então vamos lá, a gente sabe disso, né? Os neurônios eles geram impulsos elétricos, né? Qual que é a importância desses impulsos elétricos? Que a partir de agora a gente vai chamar só de potencial de ação. O que são esses potenciais de ação? Então é a forma como a informação é conduzida pelo sistema nervoso. Percorre o neurônio em alta velocidade. Altíssima velocidade. Pensa, para a gente fazer uma contração muscular, está acontecendo um monte. Nossa, meu músculo nem mexe, né? Mas tá bom. Para a gente fazer contração muscular, tem um monte de sinapses acontecendo entre os meus neurônios e o meu músculo, né? E é isso que faz com que o meu músculo contraia. Se vocês pensarem em um jogador de futebol, se vocês pensarem em uma atividade física que vocês realizam, se vocês pensarem nos pensamentos de vocês, o quanto eles são rápidos, o quanto vocês conseguem captar uma ideia quando vocês estão lendo um texto, isso tudo está relacionado com a quantidade de sinapses que tem no corpo de vocês e com a velocidade da condução desses potenciais de ação. Tudo bem? Aonde que surge um potencial de ação? Então, ele surge a partir do cone de implantação, né? Surge a partir de um estímulo que altera o potencial da membrana. Potencial da membrana é uma informação nova, talvez, que vocês estão acionando, acendendo, atingindo, conhecendo nesse momento. Potencial de membrana. Vamos aprender hoje o que é o potencial de membrana. Muito bem. Então, o potencial de ação ele surge a partir de um estímulo que vai alterar o potencial de membrana. Se a gente está falando de sinapse, a gente está falando de um estímulo que vem dessa sinapse. Então, essa sinapse estimula uma alteração no potencial de membrana e essa alteração vai levar, então, ao surgimento ou não de um potencial de ação. O potencial de ação se propaga ao longo do axônio, sempre assim, inicia no dendrito, se propaga pelo axônio e vai terminar lá no terminal axonal. E quando chega ao terminal axonal, ele induz a sinapse com a célula adjacente, que pode ser um músculo, que pode ser uma glândula, que pode ser... que mais? Outro neurônio. Então, assim, para um potencial de ação surgir no neurônio, ele precisa alterar o potencial de membrana desse neurônio. Então, o que é o potencial de membrana? Esse é o ponto foco da nossa aula e ele é um
pouco assim, né? Ele exige que a gente preste atenção para a gente conseguir entender o que é o potencial da membrana, tá? Então, vamos lá. Ó, o que é o potencial de membrana? Então, o potencial de membrana, ele surge porque a membrana plasmática ela tem a capacidade de selecionar moléculas que passam através dela. Então, a membrana plasmática ela seleciona os íons que passam através dela, ela seleciona as moléculas, as proteínas, os aminoácidos, carboidrato que passa através dela, tudo bem? E por ela fazer essa seleção, criou-se, desenvolveu-se evolutivamente uma diferença de concentração de cargas elétricas entre o meio intracelular e o meio extracelular. A gente já falou a respeito disso quando a gente falou a respeito da bomba sódio-potássio ATPase, lembram? Eu falei, a bomba sódio-potássio coloca 3 sódios para fora da membrana, movimenta 3 sódios para fora da membrana plasmática e 2 potássios para dentro da membrana. Se ela tira 3 cargas elétricas positivas e repõe 2 apenas, eu fico com um déficit de uma carga positiva dentro da membrana plasmática. Aí a gente já começa a entender, a visualizar um pouco dessa diferença de potencial da membrana plasmática. Mas vamos lá. Muito bem. Essa capacidade, então, de separar o que entra e o que não entra na célula, essa capacidade de distribuir de forma diferente cargas elétricas entre o meio intra e o meio extracelular, criou, ao longo do tempo, então, diferença de concentração de íons entre o meio intra e o meio extracelular. E agora eu preciso que vocês gravem coisas muito importantes que vão guiar a gente ao longo do estudo do potencial de membrana e do potencial de ação, que é o quê? Deem foco para esses três íons aqui, para, o que mais? Aminoácidos, colesterol, proteínas. E acho que por enquanto é isso. São os mais importantes. Então, observem aqui, o sódio está mais concentrado, tem maior quantidade de sódio aonde? No meio extracelular. 142 miliequivalentes, 142 moléculas, coloquem assim, miliequivalentes. 142 miliequivalentes por litro de sódio no meio extracelular e 10 miliequivalentes no meio intracelular. Potássio, 140 no meio intracelular e 4 no meio extracelular. Cálcio, concentração mínima e ínfima no meio intracelular e concentração alta no meio, concentração alta no meio extracelular. Tudo bem? Importantíssimo gravar isso. Então, para esses três íons, vocês têm que saber aonde eles estão concentrados, aonde eles estão mais concentrados, se no meio intra ou no meio extracelular. Sódio no meio extracelular, potássio no meio intracelular, cálcio no meio extracelular. Tranquilo? Gravem isso. Além disso, proteínas. As proteínas elas estão mais concentradas no meio intracelular, como mostra aqui na figura, dá para ver aqui, 16 gramas por decilitro, do que no meio intracelular. Tranquilo? Isso é importante porque o que acontece com uma molécula que está em maior concentração em um lado da membrana plasmática em relação ao outro, e daí, de repente, através da membrana plasmática, abre uma proteína canal que vai permitir a passagem do íon livremente do meio intra para o meio extra, vai permitir o movimento livre desse íon através da membrana plasmática. De novo, tem a membrana plasmática. De um lado da membrana plasmática, eu tenho maior concentração de um íon, do outro lado, menor. O que vai acontecer se surge um poro, que é uma proteína canal? Um poro na membrana plasmática que permite o livre fluxo desse íon. A tendência desse íon é se movimentar para aonde? Princípio básico da difusão de moléculas. O íon ele tende a se movimentar para a região onde ele está em menor concentração. Então, por exemplo, sódio está mais concentrado aonde? Se agora abre um canal para sódio na membrana plasmática, para onde o sódio vai fluir? Isso, para o meio intracelular. Por quê? Porque o sódio está mais concentrado no meio extracelular.
Então, ele vai fluir para onde ele está em menor concentração, que é o meio intracelular. Então, tá lá, membrana plasmática, fechadinha, abriu um poro para sódio. Sódio vai fazer o quê? Se movimentar do meio extra para o meio intracelular. Tranquilo? Isso por um simples movimento da difusão, de diferença de concentração. Tudo bem? Aí assim, né? Por que surgiu? Aí vocês podem fazer esse exercício para os outros íons, para o potássio, para o cálcio, tá? Aí o que aconteceu? Por que essa diferença de concentração de carga se estabeleceu na membrana plasmática? Ao estabelecimento dessa diferença de cargas entre o meio intra e extracelular, a gente chama de bioeletrogênese. Ai, gente, eu não vou escrever, vai demorar muito. Bioeletrogênese. Tudo junto, uma palavra só. Então, o que é a bioeletrogênese? Como a bioeletrogênese acontece? A diferença de potencial da membrana plasmática, ela surge devido a esses 3 fatores aqui, ó, que são funcionamento da bomba sódio potássio ATPase, canais extravasantes de potássio, calma que a gente já vai ver, e proteínas com carga elétrica negativa que ficam aprisionadas no meio intracelular, tá? Bomba sódio potássio, deixa eu ver aqui. Tá, vamos aqui. Não dá para eu voltar, ótimo. Então tá bom. A bomba sódio potássio, a gente já fez esse cálculo lá no quadro. Ela movimenta 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro da célula. Quando ela faz isso, ela cria um déficit de carga positiva no meio intracelular. Esse déficit de carga positiva torna o meio intracelular mais negativo. A gente fez isso no quadro, relembrem, peguem um caderno, tá? O potássio, canais extravasantes de potássio, o que é isso? Então, ao longo da membrana plasmática da célula, a gente tem canais, poros para o potássio. Esses poros, eles ficam abertos. E o que acontece? O potássio é mais concentrado aonde? No meio intracelular. Então, se ele é mais concentrado no meio intracelular, se eu tenho um poro na membrana plasmática, o que acontece com o potássio? Qual é o movimento do potássio? Ele vai se movimentar para o meio extracelular. Potássio tem carga positiva. Uma carga positiva se movimentando para o meio extracelular vai deixar o meio interno da membrana plasmática positivo ou negativo? Negativo. São cargas elétricas positivas se movimentando para o meio extracelular. Então, o meio intracelular vai ficando cada vez mais negativo. E a gente tem o último item da bioeletrogênese, que são as proteínas que ficam aprisionadas no meio intracelular. As proteínas, a grande maioria das proteínas do corpo dos animais, do nosso corpo, quando estão em pH sanguíneo, pH normal, 7,3, 7,45, essas proteínas têm carga elétrica negativa. E aí o que acontece? A concentração de proteínas é maior no meio intracelular. Então, essas cargas, essas proteínas acumuladas no meio intracelular, contendo carga elétrica negativa, aumentam a eletronegatividade do meio intracelular. Tudo bem? Então, são esses 3 itens que explicam a diferença de potencial elétrica através da membrana plasmática. E já gravem que o meio interno da membrana plasmática ele é negativo. Tudo bem? Então, tá bom. Então, tudo isso, né, a bioeletrogênese, ela se dá justamente porque a membrana plasmática ela tem permeabilidade seletiva, que é aquilo que eu falei antes para vocês. Então, ela tem a capacidade de selecionar aquilo que entra e sai da membrana plasmática, ou moléculas que têm livre trânsito através da membrana plasmática. Então, a gente fala, por exemplo, moléculas que são permeáveis e moléculas que são impermeáveis à membrana plasmática. Retomando conceitos iniciais, a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios. Esses fosfolipídios eles têm característica polar ou apolar. Apolar. São lipídios, não se misturam com a água, são hidrofóbicos, tá? Então, que tipo de molécula consegue atravessar a membrana plasmática? Molécula polar ou apolar?
Molécula apolar atravessa a membrana plasmática porque tem afinidade pela membrana plasmática. Então, ela chega ali na membrana plasmática, entra em contato com os fosfolipídios e consegue atravessar a membrana plasmática. Agora, moléculas que têm carga elétrica, que são polares, não conseguem atravessar a membrana plasmática livremente. Essas moléculas polares, elas precisam de proteínas que façam esse transporte através do meio intra e extracelular, tudo bem? Então, se vocês observarem nessa figura aqui, a gente tem moléculas permeáveis e moléculas impermeáveis à membrana plasmática, ou apolares e polares. Moléculas polares ou muito grandes não atravessam a membrana plasmática. É o caso do sódio, do cloro, tem carga elétrica. Glicose muito grande não vai atravessar a membrana plasmática. Aminoácido muito grande não atravessa a membrana plasmática livremente. Livremente é através do fosfolipídio, não consegue. Porque tem carga elétrica, porque é muito grande, não passa. Agora a gente tem outras moléculas que são chamadas de permeáveis, como por exemplo oxigênio, etanol, glicerol, que mais? Dióxido de carbono, oxigênio, já falei, né? Então, os nossos gases, oxigênio e gás carbônico, são polares, são apolares e atravessam a membrana plasmática com facilidade. Por isso, a troca gasosa é tão eficiente lá nos pulmões ou lá nas células, quando a gente libera o oxigênio e capta de novo o gás carbônico. Tudo bem? Que mais? Etanol, né? Caiu no estômago, absorveu, você já está sentindo os efeitos do álcool no seu corpo, não é mesmo? Por quê? Porque tem alta permeabilidade à membrana plasmática, tá? Sem contar que destrói as células do seu estômago, do seu fígado, mas isso é papo para depois, tá? Tudo bem? Agora a gente tem uma exceção a essa regra. Que exceção é essa? Água. A água é uma molécula polar, lembrem? A água é uma molécula que tem um dipolo. Ela tem um lado positivo, que é o lado onde estão as moléculas de hidrogênio, mostradas em branco aqui nessa figura. E ela tem um lado negativo, que é o lado do oxigênio. Então, a água, embora ela seja uma molécula polar, ela consegue atravessar a membrana plasmática. Por quê? Porque ela é uma molécula pequenininha, tá bom? Então, ela atravessa a membrana plasmática através dos fosfolipídios. Mas, para o seu transporte ser mais eficiente, também existe na membrana plasmática de algumas células proteínas chamadas de aquaporinas, que a gente vai estudar lá em renal. As aquaporinas, elas permitem um fluxo mais intenso de água através da membrana plasmática, justamente porque para a água atravessar através dos fosfolipídios, ela atravessa, mas ela tem um pouco de dificuldade. Com um canal, ela atravessa mais livremente. Por quê? Porque o interior do canal dessa proteína que abre um poro na membrana plasmática, o interior dele é polar. E aí, molécula que é polar, água, sódio, hidrogênio, cloreto, cálcio. Abriu um canal, ali dentro é polar, ele tem afinidade por essa região e aí ele consegue ter fluxo livre entre meio intra e extracelular. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos adiante. Para fazer o transporte dessas moléculas impermeáveis através da membrana plasmática, a gente tem proteínas transportadoras. As proteínas transportadoras são de diferentes tipos. Elas podem fazer transporte ativo ou transporte passivo. Vocês já viram isso lá em biologia celular também. Só relembrando. Transporte ativo é aquele em que há gasto de energia. E quando há gasto de energia, significa que os íons estão sendo movimentados contra aquela força de difusão. Ou seja, quando eu falo da função da bomba sódio-potássio ATPase, eu estou falando de um transporte ativo. Eu estou falando 3 sódios se movimentando para o meio extracelular e 2 potássios para o meio intracelular, tá? 3 sódios para o meio extracelular. Sódio se movimentando para o meio extracelular. Ele está indo a favor ou contra a força de difusão? Contra. Por quê? Porque o sódio é mais concentrado no meio extracelular. Faça um desenho. Sódio é mais concentrado no meio extracelular, menos no meio intracelular. Bomba sódio-potássio faz que tipo de movimento? Do meio intracelular para o meio extracelular. Está indo contra a força de concentração do sódio. Isso é movimento ativo. Movimento ativo movimenta moléculas contra o seu gradiente de concentração ou contra a sua força de difusão, tá?
E transporte passivo? Então, normalmente, as proteínas que fazem esse tipo de transporte ativo são chamadas de bombas. Então, a gente tem a bomba sódio potássio ATPase, bomba sódio hidrogênio, potássio hidrogênio, que a gente vai ver lá em sistema gástrico. Transporte passivo. Transporte passivo é quando não há gasto de energia. É simplesmente um canal que se abre, forma um poro na membrana plasmática e através desse canal flui livremente uma molécula. Os canais, eles são específicos para cada molécula. Então, eu tenho canal de sódio, canal de potássio, canal de cloreto, canal de cálcio. Dentro deles flui em maior quantidade, especificamente, as moléculas para as quais eles são específicas. Tudo bem? Isso se chamam canais. Então, a gente tem proteína canal. E a gente tem se movimentando através de... E o tipo de movimento é passivo, sem gasto de energia. Ou seja, abrir um canal de sódio, o sódio vai se movimentar a favor da sua força de difusão. Se o sódio está mais concentrado no meio extracelular, abrir um canal, o sódio vai se movimentar para onde? Para o meio intracelular, porque abriu o canal de sódio. Não é movimento ativo, é movimento passivo. Tranquilo? Façam desenhos, esquemas para vocês entenderem isso, porque isso é importante. E transporte passivo também são essas moléculas que têm capacidade de se difundir através da membrana plasmática livremente por entre os fosfolipídios, que daí são as moléculas apolares e pequenininhas, como o hidrogênio e o oxigênio que a gente já falou. Como o hidrogênio não, o oxigênio e o gás carbônico. Tudo bem? Então, esses são os tipos de transporte através da membrana plasmática, né? Então, por a membrana ter essas proteínas que fazem transporte ativo, como a bomba sódio-potássio demonstrada aqui, por ela ter aprisionamento de proteínas em maior concentração no meio intracelular, por a membrana plasmática ter, aqui não está mostrando nessa figura, vou desenhar aqui, proteínas que são chamadas de proteínas canais extravasantes de potássio, que permitem o fluxo constante de potássio para o meio extracelular. Essas três características da membrana plasmática impedem o equilíbrio químico entre meio intra e extracelular. E aí cria-se o que é chamado de potencial da membrana plasmática. Esse potencial da membrana plasmática, ele é negativo no meio intracelular e positivo no meio extracelular. Mas assim, é positivo e negativo só na região próxima à membrana plasmática, adjacente à membrana plasmática, que é essa daqui, ó. Então, nessa região adjacente à membrana plasmática, eu tenho uma distribuição de cargas elétricas diferencial entre meio intra e meio extracelular. Mas se a gente for olhar aqui no meio da célula, a gente tem uma distribuição igual de cargas elétricas. Se a gente for olhar aqui no meio extracelular, a gente tem a distribuição igual de cargas elétricas. Essa diferença de potencial da membrana plasmática só ocorre especificamente na região próxima à membrana plasmática. Tudo bem? Isso é só um conceito, é interessante de entender e isso vai auxiliar a gente a compreender, por exemplo, por que o potássio fica vazando constantemente da célula. Quando a gente fala assim, existe uma diferença de concentração entre o meio intra e meio extracelular, o sódio é mais concentrado fora da célula e o potássio dentro da célula. Não importa a quantidade de canais de potássio, por exemplo, que fiquem abertos na membrana plasmática. A concentração de potássio no meio intracelular será sempre, forever, maior no meio intracelular do que no meio extracelular. Tá? Porque a quantidade de íons que flui através da membrana plasmática quando a gente abre esse canal é muito pequenininha e não altera a concentração de potássio no meio intracelular, ela continua a mesma. É necessário o fluxo de poucas moléculas de potássio para o meio extracelular para que a diferença de cargas elétricas aconteça. Tá bom? Mas enfim, só entendam isso daqui nesse momento. Que a concentração, a diferença de potencial elétrico na membrana plasmática ela ocorre só na região adjacente à membrana plasmática. E é possível a gente medir essa diferença de potencial que existe através da membrana plasmática, tá? Ele é medido em milivolts e a gente mede usando um voltímetro. Da mesma forma que usa o voltímetro lá na tomada, a gente pode colocar um voltímetro colocando um eletrodo, observem aqui a figura aqui embaixo,
um eletrodo no meio intracelular e outro eletrodo no meio extracelular. Esses eletrodos vão medir a diferença de potencial que existe entre o meio intra e o meio extracelular no voltímetro. E para os neurônios, a gente vai colocar um valor nessa diferença de potencial, que é de, tá apontando aqui no voltímetro, menos 70 milivolts, porque o meio intracelular é negativo em relação ao meio extracelular. E esse valor é de menos 70 milivolts. Tem uma explicação matemática para chegar nesse menos 70. Mas não cabe aqui a gente fazer esses cálculos e mostrar isso para vocês. Quem tiver curiosidade, pega lá o livro do Guyton, pega lá 100 bilhões de neurônios, e aí lá explica certinho o cálculo matemático que se faz para chegar até esse menos 70. Tranquilo? Para a gente vale isso, vale saber essa informação. E assim, a gente consegue registrar essas variações, ou esse potencial da membrana plasmática, num papel, fazer um registro disso e montar um gráfico. Então, um gráfico de potencial, vou fazer aqui no slide, potencial da membrana por tempo. Tá lindo, né? Tá bom. Então, potencial de membrana por tempo. E a gente consegue estudar, então, aqui vamos imaginar, aqui é menos 70, menos 70. Vou deixar assim, menos 7, mas é 70. Menos 70 é o potencial da membrana plasmática, quando ela está em repouso. Repouso, mais uma informação que a gente adiciona. Repouso é o quê? É quando aquele neurônio está sem atividade elétrica, por exemplo, sem a geração de um impulso elétrico. O potencial de repouso da membrana plasmática de um neurônio é de menos 70 milivolts. A diferença de potencial através da membrana plasmática não existe somente em neurônios. Todas as nossas células do corpo, dos animais, a mesma coisa, tem diferença de potencial elétrico através da membrana. Só que a gente dá foco aqui no neurônio porque é nosso estudo no momento, tudo bem? Então, nos neurônios a gente tem uma diferença de potencial de menos 70 milivolts. E para gerar potencial de ação, a gente vai ter que alterar o potencial da membrana plasmática. Tudo bem? Como que a gente altera o potencial da membrana plasmática? Através de processos que se chamam despolarização, repolarização e hiperpolarização. Mas vamos encerrar a aula por aqui neste momento, tá? Já foi para 47 minutos. Vou estar lá no fórum para a gente tirar dúvida. Eu sei que essa aula é um pouco complicada. Eu vou fazer um videozinho também de um desenho daqueles meus rabiscos lá. E vou colocar lá no canal no YouTube também para vocês poderem visualizar isso daí. E tentar interpretar com um pouco mais de facilidade. Tudo bem, pessoal? Então, beijos. Lavem as mãos, não devia ter beijado minha mão. Lavem as mãos, fiquem em casa, se distanciem dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios mais velhinhos principalmente. Não saiam de casa, não é hora, não tem necessidade, tá? Estudem a respeito desse vírus, é um momento muito interessante aí que a gente está passando, né? Isso vai ser um marco na história mundial. O mundo todo está parado, pensem a respeito disso, pensem no que a gente ainda vai enfrentar aí pela frente, mas mantenham-se positivos, que a gente vai sair dessa mais fortes do que a gente entrou. Tudo bem? Beijos, fiquem com Deus e hasta luego! Como é que para aqui, gente? Pera lá. Aqui.